povo e o teu Deus é o meu Deus. E quando Ruth falou isso para Noemi, eu entendi que ali não havia somente um significado familiar de nora com a sua sogra e vice-versa. Um grande de amor e um afeto familiar muito grande ali entre as duas. Quando elas se propuseram retornar para Belém, para a casa do pão, eu creio que nesse momento, nesse período, Ruth já havia aprendido com a sua sogra o Deus que a gente serve no dia de hoje. Um Deus de amor, um Deus que deu ali com a sua sogra, que Deus era tudo de bom. Quando a gente fala para o nosso filho, né? E ele diz, não, isso é tudo de bom. Deus era tudo de bom. Então a presença do Senhor, ela foi aprendida ali. Noemi passou para suas sogras no decorrer daquela terra ali, onde todo mundo cultuava deuses estranhos, todo mundo falava coisas estranhas, todo mundo mexia no que não era para ser mexido. Ela estava ali, firme, fiel, com o coração voltado para o Senhor. Porque ela tinha tido esse ensinamento. Nos decorreres dos cultos passados, a gente aprendeu muito em não amaldiçoar o nosso filho, porque foi assim que Noé fez com o cão. Noé amaldiçoou o cão, e assim o cão foi lançado para longe da presença dele. Nós aprendemos muito. Nós aprendemos quando a Patrícia veio falar aqui a respeito da sunamita, né? Da importância ali que a sunamita teve ali, quando ela correu para buscar ali a vida do filho. Quando você corre para a presença do Senhor buscando a vida para aquilo que você acha que é precioso aos seus olhos, assim como aquele filho foi precioso àquela mulher. Eu creio que quando Ruth sentava ali com Noemi, as histórias elas eram passadas dessa forma. Minha filha, o Deus que eu sirvo é um Deus que Ele cuida, é um Deus que Ele zela, é um Deus que Ele traz a alegria, é um Deus que onde há escassez Ele traz ali à tona a providência. Tudo isso eu creio que no decorrer dos anos que elas foram passando com laço de amor, com aliança ali, com aquele pacto entre as duas, foi passado. E quando Noemi falou para ela que voltava, eu acho que ela falou assim, e agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? E eu parei para imaginar aqui que a minha família na terra espiritual são meus irmãos em Cristo. E quantas das vezes a gente se depara e fala assim, o que vai ser de nós se Jesus voltar e o Senhor não me levar, se eu não estiver de acordo? A minha família fica como? Fica como? Mas e se o Senhor me levar e não levar a minha família? Fica como? Fica como? Eu vou perecer, eles vão perecer? Como que vai ser? A gente olha, a gente tem esse olhar para o futuro. E o livro lá de João, ele diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, ele não vai perecer. Eu não sei até que ponto vai a sua fé para resgatar a sua família, o que você entende como família nessa terra. Eu não sei até que ponto vai a sua fé levar você para resgatar essas pessoas para Jesus. Mas é isso que o Senhor quer fazer na noite desse dia. Porque o amor do Senhor, ele foi encontrado na vida dessa mulher humilde. Essa mulher, ela tinha tudo para não estar mais com a sua sogra. Quando ela resolveu voltar, que ela disse isso, as duas começaram uma jornada muito grande da terra onde elas estavam, de retorno para Belém. E existem algumas pessoas que vai ser necessário retornar a este lugar aqui, porque assim eu creio, para poder ver a glória que o Senhor tem feito nesse lugar, a glória que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Algumas pessoas que se desviaram desse caminho, porque tudo existe um propósito, para tudo existe um fundamento nessa terra. Então, tudo aquilo que você olha, que você almeja e que você acha que o coração de Deus está ali, como diz a palavra do Senhor, é puro, é plausível, o Senhor está ali, vai ser se cumprido ali durante a jornada. Só que eu creio que aquela jornada, quando elas retornaram ali para Belém, aquela jornada não foi uma jornada muito fácil. Foi uma jornada de dúvida, foi uma jornada de temor, foi uma jornada de insegurança, foi uma jornada talvez até de desespero do que viria pela frente. Mas as duas, elas foram. Duas enviuvadas. Uma querendo retornar para a sua terra, chorando pela morte do seu marido. A outra enviuvada, chorando pela morte do seu marido e também chorando pelo desespero daquilo tudo que poderia sobrevir sobre a vida das duas e que ela talvez não tivesse pronta e talvez não tivesse apta para estar suportando no decorrer da sua jornada.
E eu cheguei a comentar com a irmã Angelita que para falar de família para mim é muito difícil, porque na minha família algumas pessoas sabem disso. Eu fui a primeira que levantei a mão e aceitei Jesus, depois de Camille, né, que já estava aqui na igreja, né, se enxerindo junto com as meninas, com o grupo jovem. Então eu levantei a minha mão, aceitei a Jesus e de pouquinho foi vindo os meus irmãos. De pouquinho o Senhor foi trabalhando na minha família. Não a minha família como meu esposo e minha filha, porque essa já está na presença do Senhor e eu tenho orado para que o Senhor fortaleça eles a cada dia para que não se desviem, né? Mas eu tenho orado incessantemente para que aqueles que ainda não confessaram o Senhor Jesus como Salvador, que confessem ainda no momento em que a graça de Deus está sobre a terra. Existe uma oração que eu copiei um pouco meio da Bíblia, que numa batalha, a batalha de Refidim, Moisés estava ali, o povo batalhando, pelejando, e de vez em quando eu falo isso nas minhas orações. E Moisés, ele tinha que ficar com a mão assim, de pé estendida, para que o povo prevalecesse. E se Moisés abaixasse a mão, o povo, ele era derrotado. E existe algumas circunstâncias nas minhas orações que eu falo assim: Jesus, se eles são fracos a tal ponto de ficar com a mão abaixada, o Senhor faz como Moisés, o Senhor coloca ali ajudadores a ele para que eles levantem a mão e a mão permaneça de pé para que eles venham te aceitar como Salvador da sua vida. E existem algumas pessoas que nós devemos ter umas estratégias assim para poder estar orando, né? Quando as duas voltaram, preocupada, né, sem ideia do que ia ser, eu penso que no coração de Noemi ela falou assim: mas eu estou levando uma jovem que eu não tenho nada para oferecer ela. Eu estou levando uma jovem, estou sendo um fardo para essa jovem, que eu não tenho como tirar esse fardo dela. Ela me seguindo, eu não tenho como não ser um fardo para a vida dessa jovem. Só que o coração de Ruth, ele não estava ali como se fosse um fardo. O coração de Ruth estava ali com alegria, porque ela sabia e tinha aprendido no Deus que a sogra dela servia. Então ela precisava de passar algumas experiências na sua vida para que a sua jornada pudesse prosseguir com êxito. E não é diferente na vida da nossa família, não é diferente na nossa vida. Existem algumas experiências que têm que ser marcantes na minha vida e na sua vida para não nos fazermos retroceder, para não nos fazermos voltar atrás, para nós não voltarmos ao Egito, para nós não comermos novamente a bolota do porco. Existem situações na nossa vida que aquela situação ela vem como uma chacoalhada para manter a gente de pé. E foi isso que aconteceu na vida daquelas duas. Elas receberam uma chacoalhada. Só que nesse chacoalho, muitas das vezes, é difícil da gente conduzir até quem está do nosso lado. Eu escrevi aqui porque eu fui escrevendo, que de escrever eu sou muito boa, para falar eu sou meio ruim. Escrevendo aqui, eu botei assim: muitas das vezes o caminho que nós temos que conduzir a nossa família até Deus, ele é muito longo. Nós vamos encontrar barreiras, temos que permanecer, caminhar e tendo a certeza que nós não vamos perecer. Nós vamos sobressaltar cada barreira. O Senhor, ele diz que ele vai fazer os nossos pés como das servas, pular, sobrepular as barreiras que está na tua frente, que está na minha frente. Se essa barreira é você trazer alguém para entrar na casa do Senhor, não continue pagando preço por ele, não desista, faça seu jejum, continue orando, intercedendo, levantando mãozão aqui dia de quinta-feira, quando a gente direciona as mãos aos lados. Continua porque vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente continua assim, a fé da gente ela vai sendo renovada, a fé da gente vai sendo fortalecida, a fé da gente vai sendo novamente brotada, vamos assim por dizer, porque o Senhor ele vem com aquela água fresquinha, que a gente não vai demorar não, está demorando, mas está quase chegando, porque lá em Hebreus diz que falta só mais um pouquinho de tempo para que o Senhor venha. Então vamos crer que falta somente mais um pouquinho de tempo para que todos da nossa família entrem por essas portas. Se assim não for da vontade de Deus de entrar por essas portas, mas que entre pelas portas da casa do Senhor nessa terra de vivente, porque eu não sei aonde eu vou morar amanhã. O futuro pertence a Deus? Não sei, hoje eu tenho aqui, mas eu não sei o dia de amanhã. Mas eu sei que o Senhor ele vai estar no negócio se eu permanecer nos caminhos do Senhor, assim como essa mulher fez. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias ele não disse
declara a mim, declara, o que é? Declara para o Senhor, declara que o Senhor vai te responder. Confessa para o Senhor que você precisa, que Ele vai te responder. Então, quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente faz o nosso jejum, quando a gente procura buscar a presença do Senhor, nós estamos declarando para o Senhor, e de tanto a gente ficar na porta, bater na porta, ela vai se abrir, né? O povo diz aí que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não, é a presença do Espírito Santo de Deus incomodando esse povo na terra e trazendo eles para a presença do Senhor, que assim eu creio. Muitas das vezes, se você não tiver força para clamar, porque eu já tive assim dessa forma, não clama, chora. Se não tiver força para chorar, dá aquela, grita, dá uma de doida aí, mas faz alguma coisa para chamar a atenção do Senhor para você. Mas faça, porque o Senhor está vendo e nada vai ser em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu estou ali na frente, aí quando tem algumas pessoas que chegam ali e pedem oração, não recuam, aí eu vou, sai no nome de Jesus, o pessoal passa na rua e não, faça, a gente tem que, bradar a trombeta, sacode ali, aqui, sacode lá a bandeira da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E assim estava Ruth, com o coração desejoso de que algo acontecesse na vida delas duas quando elas voltaram para a casa do pão, que era a casa da providência. Toda vez que você volta para este lugar chamado casa de oração, aqui é a casa do pão. Você não sai daqui desse lugar de qualquer jeito. Você sai desse lugar com o alimento necessário para você atravessar a sua semana. Hoje é domingo, a semana está começando. Quando eu saio daqui, às vezes você pode até pensar, a irmã chegou tarde, sentou ali no louvor, mas a palavra entrou no meu coração. Eu saio daqui confiante com a palavra. Porque a palavra ela vai trazer o alimento necessário para que eu possa decorrer o restante da minha semana louvando e glorificando o nome do Senhor. E quando elas duas voltaram para a casa do Senhor, eu parei e pensei, falei, meu Deus, cada dor é uma dor. Eu não posso medir a dor de cada pessoa. Eu sinto uma dor, você sente uma dor. E a dor de uma inviuvez, vamos dizer assim, não sei nem se essa palavra existe, a dor de uma inviuvez, dessa viuvez eu ainda não passei por ela, né? Eu ainda não passei por ela, né? Tá ali capengando, mas eu ainda não passei por ela não, eu nem quero, né? De vez em quando eu brigo com ele, né? Eu gosto de brincar com o Idelmarco, ele chega assim, olha pra ele, vai me deixar pensionista do INSS assim não, hein? Vai me deixar pensionista do INSS não. Só que a dor, gente, a dor da perda é algo que é inexplicável. Só que maior do que a dor da perda de algo sentimental que a gente tem na nossa carne familiar é a dor da falta do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o Senhor, Ele não quer nos abandonar, porque o Senhor não deixou aquelas duas ali sozinhas naquele regresso. As duas estavam sentindo dor, cada um sentindo a sua dor. Mas dentro da dor, no coração de uma existia esperança. Dentro do meu coração eu tenho uma esperança, dentro do seu coração você tem uma esperança. Aleluia. E é nessa esperança que o Senhor Ele quer fazer milagre na tua vida e na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu botei assim, o tratar de Deus com teus filhos será sempre de benevolência. Ele espera de nós o mesmo em relação à nossa família. Ele espera que a ação e o sentimento seja de devolver o que nós aprendemos com Ele. E a minha esperança é que todos da minha família entrem por essas portas. Alguns podem estar até dizendo por aí que é difícil, mas existe duas nuvens de testemunhos que precisam ver a glória do Senhor, e assim sempre falo. Primeira, a nuvem de testemunha do inferno, que tem que ver que o meu Senhor prevaleceu sobre a vida da minha família. E segundo, a nuvem de testemunha que existe na terra, que são os linguarudos, fofoqueiros, caluniadores, são todos esses que precisam também ver a glória do Senhor na minha vida e na vida da minha família. E o sentimento, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem comigo é de família, então o sentimento que eu tenho que ter para com os meus é de família da mesma forma. Pode até pisar no meu calo, pode me xingar, pode querer meter o pau, mas eu aprendi
que eu sou de Cristo. Eu tenho que ter um sentimento de família com todos eles. E eu tenho que ter um sentimento de família como os meus irmãos que estão aqui também. Sou meio rancorosa, ranzinza, eu fui criada meio estranho, irmão. Minha mãe era uma paraíba meio arretada, meu pai era meio ausente em casa. Então, a criação da gente não foi uma criação muito fácil, sou uma pessoa muito difícil de lidar. Mas não se assuste comigo que com o tempo no caminhar a gente vai aí, né, botando ela aí, vamos se alinhando. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o sentimento que eu tenho com você na casa do Senhor é sentimento de família em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós estamos em família, eu botei assim, a nossa família, ela não passa por alguma intempérie sem produzir um bom, agradável perfume para o Senhor. Porque é nessa hora que nos sujeitamos à total vontade de Deus e reconhecemos que sozinho somos incapazes de nos conduzir. Quando o Senhor falou isso aqui no meu coração, eu tenho com você uma família, porque quando eu divido com você os meus problemas, é que eu sei que eu sou incapaz sozinha de levar o fardo que às vezes está comigo. Mas aí você fala assim, mas irmão, o Senhor diz que troca com ele o seu fardo. Eu troco com o Senhor o seu fardo, o meu fardo está pesado, é muito pesado. Aí eu falo com o Senhor troca, o Senhor é leve. Troca comigo um pouquinho, Jesus. Porque tem hora que a gente anda assim curvada e o Senhor tem que trocar o fardo com a gente para a gente dar aquela respirada, os ossos voltarem para o lugar, né? Mas quando eu divido com você a família de Jesus Cristo, os meus problemas é porque eu reconheço que eu sozinha nessa terra eu não sou ninguém. Eu sou uma brasa pequena e que, sendo uma brasa pequena, o inimigo pode vir aqui, ó, e apagar. Você tira como um cigarro aí na rua, às vezes a gente passa, que diacho, a gente varia perto e tudo ali. Mas quando eu estou com você, na presença do Senhor aqui neste lugar, nós somos uma potência na mão do Senhor. E elas duas, elas foram uma potência na mão de Deus. Uma sentindo dor, a outra sentindo dor, mas as duas sozinhas estavam unindo o propósito do Senhor para a vida das duas. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo está repleto de sofrimento, de pesar. Os dias que vivemos são difíceis. A Bíblia já nos relatava isso lá em 2 Timóteo. Não precisa abrir não, que eu botei aqui. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí continua assim lá no finalzinho: afaste-se deles também. A Bíblia diz que a gente tem que se afastar dessas pessoas todinho, mas quando a Bíblia diz que a gente tem que se afastar, é porque a gente não tem que andar na roda deles. Porque como tem um monte de gente aqui aos meus olhos, eu tenho entendimento que na minha família também tem. Só que eu não posso